E aí, família tricolor, hoje o vídeo, amigo São Paulino, amiga São Paulina, o vídeo será um pouco diferente, vou explicar pra vocês o motivo. Eu estava até agora há pouco, agora são 7 horas e 17 minutos aqui em Jundiaí, em Jundiaí, onde eu moro, e eu passei, fui pra São Paulo hoje e participei do programa Tricolaços. Eu vou deixar o link pra vocês aqui, caso você não tenha assistido. Então, eu cheguei lá cedo, umas 3h30, 4 horas, e saí de lá 6 e pouquinho. Então eu não pude acompanhar muito as notícias do São Paulo hoje. Tá tendo sorteio do Campeonato Paulista agora, amanhã a gente fala sobre esse assunto. E eu queria comentar com vocês alguns assuntos que a gente conversou lá no programa, que são relevantes, né? Inclusive essa história do Nestor, né? Que o interesse do Baiano Nestor, a gente conversou muito. E eu quero falar, contar para vocês como foi a minha participação lá, com o Arnaldo, com o Tirone, com o pessoal todo lá do Tricolaço, vocês conhecem. E eu queria, alguns assuntos que a gente levantou lá, e eu queria saber a opinião de vocês, né? Principalmente em relação a essa história do Nestor aí, porque a gente conversou muito lá sobre o ano que vem, né? A preocupação é geral em relação ao ano que vem, em relação aos investimentos dos clubes, né? Que o São Paulo vai investir bem menos, e a gente falou bastante sobre esse assunto. Antes, deixa eu só dar um recadinho da Golcase para você não esquecer das promoções, não esquecer da Black Friday e dos vários produtos da Golcase que estão em promoção. No link no QR Code aqui, você vai entrar nessa página, nesse site, mas você pode usar o que você quiser, o cupom GOLBAROLO, para você comprar os produtos que você quiser. E também tem o esquema do frete, e aí você confere os produtos da Black Friday, que vai até o final desse mês, produtos de altíssima qualidade, licenciados do São Paulo Futebol Clube, porque isso que usa os símbolos, né, e tudo. Protegido pela lei, tá tudo dentro da lei, e você contribui para o clube, e além de ter uns produtos sensacionais, bem bacanas da Golcase, tá? Fica sempre no primeiro link da descrição, mas também hoje fica no comentário fixado também. Aí se você tiver dúvida, é só clicar lá, aproveita, tá? Aproveita os produtos da Black Friday que estão bem legais. Meus amigos, hoje o assunto, né, eu acho que foi o interesse do Bahia pelo Nestor. E eu não vi valores, né? Porque eu acompanhei, a gente conversou lá no programa e não vi valores. Parece que alguém estava falando em 30 milhões. Eu não sei, sinceramente não sei, vou levantar esses números direitinho para vocês. Mas aí a nossa discussão lá era a seguinte: vende ou não vende? Porque a gente discutiu muito lá o ano que vem do São Paulo, né? Que o São Paulo vai ter uma contenção de gastos e que a gente discutiu muito lá se esse era o caminho certo a se fazer ou não, né? Você tentar sanar as dívidas e falar para a torcida que não vai ter investimento. E a gente chegou mais ou menos à conclusão ali que era esse o caminho. É melhor do que ficar gastando dinheiro sem ter, né? Contratando com responsabilidade, porque a comanda um dia chega, a conta chega. Mas ao mesmo tempo eu levantei uma questão assim, por exemplo, vamos supor, vende o Nestor. Eu acho que o São Paulo não vai contratar. Vai ter uma outra contratação aí. Você vai vender o Nestor, vamos supor, 30 milhões. Desses 30 milhões, esse dinheiro vai para onde? Vai para o departamento de futebol? Vai para contratar um jogador meio-campista para suprir a ausência do Nestor? Vai para comprar equipamento para o Refis? Ou vai para pagar o salário do Daniel Alves, para pagar o que deve para o Pablo? O meu questionamento em relação a tudo isso foi esse. Eu acho que tem que segurar, conter os gastos, a dívida só aumenta e tal. Só que o presidente esperou 4 anos para fazer isso. Agora que ele vai fazer? Agora que ele vai... Porque o ganho esportivo foi mínimo, né? Só teve a Copa do Brasil e o Paulista, que a Supercopa nem conta como título. Mas a dívida só aumentou. Então agora a gente discutiu muito lá sobre a transparência, né? A transparência da diretoria. Porque eu falei o seguinte, eu não sei se você concorda. Se a diretoria jogasse limpo com a torcida, abrisse o jogo com a torcida, o presidente tivesse numa entrevista coletiva, que aliás ele não dá uma entrevista coletiva há 3 anos e meio. É um absurdo. Um presidente como uma instituição como o São Paulo não dá uma entrevista coletiva em 3 anos e meio, desde que ele assumiu quase. Sabe, passou praticamente todos os dias na presidência sem dar uma entrevista coletiva. Porque não adianta você dar uma entrevista coletiva ali, uma entrevista para alguém aqui que você conhece, alguém que você sabe como é que vai te perguntar, não adianta. Tem que ser uma entrevista coletiva para ser questionado. E eu falei, se esses caras chegassem pra gente e falassem, olha gente, a gente vai ter muita responsabilidade, nós vamos segurar os gastos, vamos contratar o nosso departamento de scout, vai atrás de jogadores com fome,
jogadores que tenham vontade de vencer na vida, a gente não vai trazer jogador de empresário, a gente não vai trazer jogador aí com Rames Rodrigues da vida, mas vai ser um time guerreiro, pelo menos esses primeiros 2 anos. O nosso planejamento é fazer isso, daqui 2 anos, a cada dinheiro que entrar, a gente vai mostrar para vocês, esse dinheiro que entrou, por exemplo, da venda do Nestor, a gente vai usar para pagar essa dívida, para fazer isso, como o Flamengo fez. O Flamengo fez, quando o Flamengo estava se recuperando, cada dinheiro que entrava, cada conta paga pelo Flamengo, eles iam e divulgavam para a torcida. Olha, a gente não tá mais no vermelho aqui, a gente pagou isso aqui, pagou determinado empresário, não devemos mais nada por esse jogador. Foi jogando limpo com a torcida. E eu acho que se isso fosse feito com transparência, eu acho que a torcida abraçaria a ideia. Eu abraçaria a ideia. Ah, não dá, esse não dá pra ter título? Não podemos sonhar com o título? Vamos sonhar com o que então? Ah, vamos sonhar com desempenho, com dedicação, que os jogadores joguem todo jogo como se fosse o último, como jogaram aquela Copa do Brasil do ano passado. Tá, beleza. É esse o planejamento. Para quanto tempo? Porque também não dá pra ter indefinido. Vamos ficar aí competindo até o ano 2050? Não, 2 anos, 1 ano, 2 anos, até a gente se recuperar. Sim, mas o problema que eu falei lá no programa, né? Que a diretoria, assim, você ouve o Casares falar, ele fala, não, porque tá tudo maravilhoso, porque vendeu não sei o quê, porque tem patrocínio, porque a torcida, porque o ano que vem, porque e não é assim, não é essa a realidade do São Paulo. A gente tá vendo a realidade do São Paulo em relação a títulos esse ano de 2024, a gente tá vendo as eliminações na quartas do Paulista, na quartas da Libertadores, na quartas da Copa do Brasil, lutando para chegar num 6º lugar. Então não tá tudo às mil maravilhas. Inclusive a gente conversou lá sobre... porque eu sou corneteiro mesmo, eu cobro, eu critico, eu vi o São Paulo gigante, eu não aceito determinadas situações. Então eu tenho eu sou chamado de corneteiro e eu sou corneteiro mesmo. Eu não vou dizer pra você que eu não sou corneteiro, porque eu sou corneteiro porque eu acho que tá bom, as coisas são boas no São Paulo, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tem que ficar achando tudo lindo. Não tá, pra minha concepção não tá. E eu falei lá o que eu costumo sempre dizer, né? Quando você... Eu não sei se foi uma bênção ou uma maldição eu ter visto o São Paulo que eu vi. Porque a gente não aceita. A gente conversou lá, por exemplo, sobre o Careca, né? Eles perguntaram qual foi o jogo mais emocionante. Então eu falei do gol do Careca de 86, que eu tenho inclusive tatuado aqui no braço, o gol. Não dá pra ver, nunca dá pra ver, mas eu tenho o gol tatuado aqui. E eu falei, por exemplo, eu vi o Careca jogar e eu não posso aceitar o Trellis. Não posso aceitar os cabeça de bagre porque eu vi o Careca jogar. Então, não é que eu sou corneteiro porque eu critico o Trellis. Eu sou corneteiro porque eu vi o Careca jogar. Então, e vi o Careca jogar no São Paulo. Não posso aceitar um cabeça de bagre e achar que o cara é ídolo porque o cara corre, ou ídolo porque o cara acertou um cruzamento, fez um gol. Então eu tenho essa fama mesmo e não vou mudar. Eu vou continuar criticando e cobrando. Pra mim o São Paulo é gigante e não pode se contentar com migalha, não pode se contentar com quartas de final, não pode se contentar com um jogador meia boca, com contratação inexplicável, com diretoria jogando dinheiro fora. Eu acho que não. E aí a gente falou sobre essas negociações, né? Eu acho que nenhum jogador é inegociável, mas aquilo que eu falei, depende pra onde vai o dinheiro. Por exemplo, se aparece uma proposta pro Caleri, vende o Caleri, tá, tem que repor. Não vai deixar o André Silva só? Tem que ter uma peça de reposição para o Caleri. Aí isso vai ser feito? Se aparecer, eu acho que não vai aparecer proposta para o Caleri. Mas se aparecer alguma proposta, vai, para o Nestor, por exemplo, vão suprir, porque eu acho que o Nestor pode ser importante no ano que vem. O Nestor ainda está se recuperando da lesão, perdeu espaço. A gente pode, e aí vai se desfazer dele ou de qualquer outro jogador. Eu acho que tem outros jogadores, como a gente discutiu no programa, tem outros jogadores que estão na frente do Nestor para ser dispensado. Por exemplo, por que não se livra do Galopo? É porque o Galopo não tem proposta, né? A gente já viu que foi um fracasso. A contratação do Galopo, você jogou dinheiro fora, todas as oportunidades que ele teve, ele não correspondeu. Alguns jogadores do São Paulo tinha que se livrar, tinha que conseguir se livrar. A minha preocupação continua sendo grande em relação ao ano que vem. Você sabe, eu vou ser sincero com vocês, meus amigos. Eu acho que nem tanto por causa do São Paulo. Eu estou preocupado com o investimento que será feito nos outros clubes. Você vê? Cruzeiro contratando, Gabigol, vai pagar 3 milhões pro Gabigol. O Atlético vai investir, ainda mais se o Atlético perder a Libertadores, vai investir. O Textor disse que já vai, o Botafogo vai investir mais ainda. Então a gente vai ter Cruzeiro investindo, vai ter o Internacional aí crescendo, voltando a ser protagonista do futebol brasileiro. Então eu estou preocupado com os investimentos que serão feitos no Palmeiras, por exemplo, que a Leila vai ser cobrada para investir, para gastar dinheiro em contratação.
torcedor do Palmeiras não vai aceitar mais uns cabeças de bagre que apareceram lá. Ainda mais esse ano que estão tendo dificuldades, podem ainda ser campeões brasileiros, mas o Palmeiras pode acabar o ano só como campeão paulista. E isso pro Palmeiras é muito pouco em relação a tudo que eles conquistaram no passado. E no passado recente. Então eles vão investir. A Leila vai ser cobrada, se ela ganhar a eleição, vai ser cobrada para investir. O Flamengo também vai ser cobrado para investir. Vai vender o Gabigol, a torcida não vai querer um cara no lugar do Gabigol, com o mesmo peso, com o mesmo nome? Vai. Então eu fico muito preocupado que o São Paulo vai ficando cada vez mais para trás e a gente não consiga se recuperar financeiramente e ao mesmo tempo continue caindo pelas tabelas aí. Essa é a minha preocupação. Independente do desânimo que me abateu depois das eliminações, né? Porque eu tava conversando lá no programa, né? A gente chegou no final do... A gente começou o ano, que até o Arnaldo e o Tironi, a gente se encontrou, a gente assistiu o jogo da final da Supercopa juntos lá no Mineirão, né? Eles estavam próximos a mim ali. E o Arnaldo me perguntou do sentimento que começou o ano, do sentimento que vai terminar. E eu falei, talvez, por aquele começo de ano, que o São Paulo, naquela semana que o São Paulo quebrou o tabu na Neoquímica Arena, depois ser campeão em cima do Palmeiras, eu esperava muito de 2024. E a gente termina o ano com uma frustração monstruosa, lutando para ficar no G6. Então, o meu sentimento além da frustração toda, da tristeza toda, ainda tem a preocupação em relação ao ano que vem, que vai ser um ano difícil para o São Paulo. A gente já sabe que vai ser um ano difícil. Então amanhã a gente conversa mais. Eu nem falei do futebol feminino, que não conseguiu se classificar para o final do Paulista, empatou com o Corinthians. Quero passar umas informações também para vocês amanhã. A gente está tranquilo também, não tem jogo, essa maldita data FIFA. Eu quero falar para vocês também quanto o São Paulo pode ganhar se entrar na fase de grupos e quanto vai ganhar se entrar na fase de pré-classificação. Tem uns valores aí importantes, né? Uma diferença de valor importante. Outra coisa, se entra na pré-Libertadores e se é eliminado no primeiro confronto, não pega nem a Sul-Americana. E aí é tragédia, né, gente? Aí você perde uma competição continental, mesmo que seja a Série B da Libertadores, que é a Sul-Americana. Então seria importantíssimo chegar no G4, e que eu acho dificílimo, mas seria importantíssimo. A Libertadores já está praticamente garantida, mas é importante que seja no G4. Então, amanhã a gente fala sobre tudo isso, faz um apanhadão das notícias e eu falo para vocês mais informações do Nestor. Deve ter saído aí alguma projeção de valor da venda do Nestor. Mas quero saber, você venderia o Nestor? Você acha que já deu, que tem que vender por qualquer dinheiro e contrata aí um jogador que, igual o Nestor, tem vários ou não? Ele vai ser importante, ele pode ser importante, ele ainda está recuperando espaço. O que você acha? O que você pensa disso? E amanhã a gente fala também da mudança de calendário, né? Porque aí vai ter Campeonato Paulista agora, vai embaçar pro São Paulo, porque o São Paulo tinha planejado viajar em janeiro para os Estados Unidos, nem agora. Tem jogo dia 12. O São Paulo, dia 12, tem um jogo marcado contra o Cruzeiro, lá nos Estados Unidos. E aí, vai jogar o Sub-20 no Paulista. O Casares já falou que é contra essa mudança de datas. A CBF divulgou hoje, né, as datas. Então amanhã a gente fala sobre tudo isso. O vídeo fica um pouquinho maior, você me entende, você me perdoa. E hoje só queria mesmo conversar com vocês como é que foi o programa, levantar essa questão do Nestor e agradecer o pessoal do Tricolaços pelo convite. É sempre muito legal falar do São Paulo, é muito legal a gente sempre expor a opinião da gente e eu acho que é importante, né? E o crescimento da mídia alternativa. Eles também são patrocinados pela KTO, o programa, então a KTO que está aqui com a gente também, que eu tenho muito orgulho. Essa empresa super séria que você faz a sua fezinha apostando sempre com responsabilidade, jogo para adultos maiores de 18 anos. É um projeto bem bacana e eu acho que quanto mais gente estiver falando sobre o São Paulo, mais gente cobrando, mais gente, em vez de ficar preocupada em fiscalizar torcedor, como o torcedor critica, como o torcedor comemora, como o torcedor cobra, em vez de ficar preocupado com o torcedor, cobrar o torcedor, deviam cobrar os dirigentes, cobrar os jogadores, cobrar a diretoria, cobrar treinador. Esses caras que tinham que ser cobrados, né? Tinham que ser fiscalizados, não o torcedor do São Paulo. Meus queridos, obrigado, viu, pela companhia de sempre, pela parceria. Se inscreva no canal, eu não coloquei a blusa aqui, tá guardado no guarda-roupa, que tá para não pegar poeira, quando a gente chegar a 539 mil inscritos. Caso você não seja inscrito, se inscreva, deixa o seu like, é sempre uma gentileza que você faz, é sempre bacana, é importante a gente pedir, eu sei que é chato, mas é importante a gente pedir para você sempre deixar o like aqui para mais gente assistir os conteúdos do São Paulo, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus, uma ótima noite, amanhã voltamos, já vou começar agora a separar as notícias e amanhã a gente volta para falar bastante sobre as novidades do Tricolor, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.